Fala médico, você sabe o que é conflito de interesses e como que isso pode estar prejudicando o resultado dos seus investimentos? Vem comigo! Fala médicos, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender o que afinal de contas é o tão falado conflito de interesses e o quanto que isso pode estar prejudicando você nos seus investimentos. Para começar, vamos definir o que é conflito de interesses. O conflito de interesses acontece quando interesses pessoais interferem ou podem interferir na imparcialidade do julgamento de um profissional. No meio médico, por exemplo, isso aconteceria quando o médico opta por usar determinada medicação ou produto ou ferramenta para tratar o seu paciente porque ele está recebendo uma bonificação para uso de tal produto. Não necessariamente porque aquela medicação, aquela ferramenta, ela é boa para o paciente, e sim porque existe um viés ali por trás. Isso também acontece no meio financeiro. Quando os assessores de investimento ofertam produtos para você comprar ou vender, eles também recebem dinheiro do produto que ele está oferecendo para você. Logo, existe um viés ali atrás, porque eles recebem taxas diferentes de cada produto para ofertar para você. Ou seja, se eles têm um determinado produto financeiro que paga para eles 50% da taxa de administração e outro que paga 100% da taxa de administração, essa diferença pode influenciar ele, não necessariamente influencia, mas pode influenciar ele a te ofertar mais o de 100 do que o de 50. Isso não avaliando corretamente se os produtos são melhores ou não, é só pelo simples fato de ele estar recebendo mais pela oferta que está pagando mais para ele. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que não existe serviço de graça. O serviço de graça, na verdade, é pago por você ao comprar determinado produto e repassar parte do valor que você paga da administração para o produto para o seu assessor. Veja bem, não é exigido de um assessor de investimento que ele saiba diferenciar um produto bom de um produto ruim. Ele é meramente um vendedor de produtos. Em tese, pela CVM, que é o órgão que regula tudo isso, cabe ao investidor decidir se o produto é bom ou ruim. O grande problema é que o investidor, em geral, delega essa função de decidir se os produtos são bons ou ruins para o assessor. Então você cria um ciclo vicioso em que você delega para quem está te vendendo o produto a decisão se ele é bom ou ruim e acaba ficando com muitos produtos ruins na mão. O método de remuneração dos assessores comissionado é de fato uma evolução ao que a gente tinha antes, em que a gente tinha gerentes de banco que recebiam CLTs e tinham metas de vendas que simplesmente empurravam qualquer coisa para os clientes porque eles precisavam vender e o salário deles não dependia em nada de quanto eles vendiam. Na verdade, eles se prejudicavam se eles não conseguissem vender produtos financeiros. Nesse método agora já melhora, porque agora ele oferta produtos para você e de certa forma existe uma correlação entre o que ele oferece e o quanto ele ganha. Mas o grande problema é que essa correlação está relacionada em quanto ele vende para você, não quanto o investidor ganha. Mas recentemente foi mudado essa proposta. Na verdade, já existe nos Estados Unidos há muito tempo a proposta Fee-Based, que é basicamente uma taxa fixa de pagamento tanto para o assessor quanto para a corretora. Não só já é uma proposta que existe há muito tempo nos Estados Unidos, como o meio comissionado é banido em alguns lugares no país, como na Inglaterra e alguns lugares dos Estados Unidos. Para vocês entenderem como que impacta esses tipos de modelo na sua remuneração, vamos fazer aqui uma simulação usando dados de uma grande corretora, de quanto que ela consegue de retorno e quanto que você acaba pagando para cada um da corretora e do assessor e quanto que sobra para você no fim das contas. A gente vai assumir algumas premissas aqui. Primeiro, a gente vai investir com uma carteira com R$1 milhão. Essa carteira ela vai estar distribuída da seguinte forma: 35% em renda fixa, 35% em fundos, e aí a gente engloba aqui fundos, desde fundos da própria corretora, fundos genéricos, então normalmente fundos multimercado,
20% em renda variável e 10% em outros, que aí engloba moedas, derivativos e outros produtos. De taxa, como é que funciona? A gente vai pegar um exemplo de quanto que uma grande corretora, por exemplo, costuma captar de dinheiro vendendo esse tipo de produtos, distribuindo dessa forma. A gente pega que a XP nos últimos anos conseguiu por volta 1,2 a 1,4 do que ela chama de take rate. É o quanto que ela consegue de dinheiro através desses investimentos. Então você investe 1 milhão, ao fim do ano você consegue 12% e o take rate dela acaba ficando por volta de 1%. Então parte da sua rentabilidade fica com a corretora na hora que você está investindo. Isso é o take rate. E a gente vai assumir alguns valores para isso também. Para renda fixa, um take rate de 0,52%, fundos, um take rate de 1,21%, bolsa, um take rate de 1,5%, outros, take rate de 1%. Então isso é o quanto que ela gera. No total, dá mais ou menos, como eu falei, 1% de rentabilidade sobre o patrimônio investido. Dessa comissão gerada, normalmente é dividido 50% assessor, 50% corretora, e esses são os custos e o quanto que um corretor então ganha com essa carteira de 1 milhão gerida por ele, quanto que a corretora ganha com essa carteira de 1 milhão gerida por ela, e aí a gente vai avaliar qual foi o custo total com o cliente, quanto que cada um desses personagens dentro da carteira ganharam. Então, a gente tem aqui uma carteira, como eu falei, tá? Então, o modelo comissionado, que é o modelo que a gente tem mais comum, que é predominante hoje, a gente tem exatamente que você tem a carteira moderada, dividida da forma que eu falei, e aí você tem os valores investidos em cada um deles, o take rate, que é o quanto que cada setor está gerando de comissão, tá? Os valores gerados, que deu um total de R$10.055 gerado, que é dividido 50% pro assessor, e aí tá divididinho, cada um aqui, cada parte da carteira, o quanto que rendeu, deu 5.027 pro assessor, mais 50% para a corretora, dá os mesmos 5.027. O custo para o cliente nesse modelo acaba sendo o quanto que você está pagando para o assessor e o quanto que você está pagando para a corretora. Só que parece que você não está pagando nada. Por quê? Porque todo esse custo foi baseado do seu take rate, foi tirado da sua rentabilidade. E na sua rentabilidade já é apresentado meio que líquido desse valor. Então, sua carteira rendeu esses R$10.000 que foi usado para pagar todos esses personagens na sua carteira. Um novo modelo foi proposto recentemente para mudar isso aqui. Eles querem agora deixar o assessor com uma taxa fixa, mas a corretora continua pegando 50% daquele take rate, de quanto que a carteira está gerando. Então, na verdade, você está criando um pagamento a mais. A proposta é, o assessor vai ganhar uma taxa fixa que podia variar de 0,5% a 1%, a parte que corresponderia a ele, os 50% que eram do take rate, ia ser devolvidos para o cliente. Vamos ver isso, como é que fica isso na nossa tabela. Bom, a gente tem aqui na nova carteira aqui a mesma carteira, tá? Com os mesmos produtos, só que agora, como eu falei, você tem uma taxa única para o assessor, tá? De 0,5%. Só que a carteira continua usando, a corretora principalmente continua usando esses 50% para se pagar, e os outros 50% que eram para o assessor são devidamente reembolsados através de devolução. Só que veja qual a diferença que isso fez para o custo do cliente. Você tinha o quanto o assessor ganhava, que é devidamente devolvido, e quanto o assessor ganhava, que é devidamente devolvido, tá? Só que você continua tendo que pagar a taxa fixa do assessor. Então, a taxa fixa do assessor mais a taxa da corretora, os 50%, vão te acabar custando os 10 mil, que é muito parecido com o quanto você pagava no outro modelo, isso considerando uma taxa única de 0,5%, porque se a gente falar e mudar para aquela taxa de 1%, o quanto custa isso para o cliente passa a ser 15 mil, passa a ser maior do que a comissão que é de fato gerada, ou seja, você começa a ter que pagar mais dinheiro ainda do que você pagava para o assessor. O quanto você gera de lucro não era suficiente e acaba tendo que comer parte do seu patrimônio para pagar assessor e corretora. Ou seja, é um modelo que é mais ou menos com taxa fixa, mas que pode sair até mais caro do que o modelo anterior. Mas como eu falei, existe como resolver isso. Na verdade, o modelo fee-based, que é de taxa fixa, tanto para corretor quanto para assessor, pode fazer com que todos esses custos sejam muito menores e que o investidor acabe ganhando
ganhando mais dinheiro do que ele ganhava antes. Vamos ver como é que isso funciona no nosso modelo Fee-Based. A gente tem uma outra forma de fazer a conta. O que acontece? Agora o assessor e a corretora ganham uma taxa fixa de 0,5% para o assessor e 0,2% para a corretora. E a comissão gerada, que antes era usada para pagar assessor e corretora, é integralmente devolvida para o investidor. Assim a gente tem que a comissão que você gera paga o assessor, paga a corretora e ainda sobra dinheiro para o investidor. Logo, o investidor continua pagando todo mundo e ainda tem mais dinheiro na sua conta. Repare que nessa conta o assessor mesmo não passou a ganhar menos, ele ganhou em média a mesma coisa em todos os modelos. Só que a diferença aqui é que nesse modelo o assessor ganha 5% fixo do patrimônio do cliente, ou seja, é de total interesse do assessor que o patrimônio do cliente cresça, diferentemente dos outros modelos em que ele ganha uma porcentagem fixa na venda do produto e para onde o produto vai, se ele sobe ou desce, não influencia tanto no quanto o assessor ganha. Isso que faz toda a diferença no modelo. Agora eu pergunto para você, o que você acha que é melhor? Um modelo em que você não sabe quanto que o seu assessor está ganhando, porque cada produto paga de uma forma diferente, ou seja, você não sabe com o que o seu assessor está alinhado, se ele está alinhado com ganho próprio ou com seu ganho, porque não é claro e transparente esses ganhos, ou você prefere pagar uma taxa fixa, saber exatamente que o seu assessor está diretamente ligado e incentivado a ver o seu patrimônio crescer, porque assim a renda dele também cresce, e agora, além de tudo, sabendo que nesse último modelo você pode sim ganhar mais por causa do retorno que você recebe sobre o take rate, sobre o quanto que o seu patrimônio está gerando. Pensa sobre isso e me diz qual que você acha que é o melhor modelo. O modelo de Fee-Based é o modelo que eu uso nas minhas carteiras quando eu faço gestão para os meus clientes. É uma cobrança de taxa fixa que é feito pela Warren dentro de uma plataforma corretora super segura e fundos, onde a gente consegue gerar valor para o cliente estar alinhado com o crescimento dele. Se você quiser conhecer mais sobre essa plataforma, eu vou deixar um link aqui embaixo para você abrir a sua conta, que é totalmente gratuita, e já conhecer mais sobre esse tipo de investimento. Uma ressalva sobre essa análise é que ela foi feita sobre uma carteira investida 100% em fundos, tá? Então é diferente de uma carteira, por exemplo, que está investida em ações diretamente, em ETFs, em fundos imobiliários e em tesouro. Isso cria uma conformação diferente, mas não isenta de taxas. Isso é uma comparação que eu vou fazer em outro vídeo para comparar se as taxas que você paga, por menores que seja nesse tipo de produtos, compensa você migrar para uma carteira completamente focadas em fundos. Eu diria que sim, porque existem muitos fundos com taxa zero hoje, e taxa zero é menor do que qualquer taxa que você tem em ETFs e até mesmo no Tesouro Direto. Mas vamos discutir isso em outro vídeo. Mas sabe que é uma forma fantástica de fazer o seu patrimônio crescer infinitamente? É deixar um like aqui nesse vídeo e compartilhar, porque assim o canal vai crescer e eu vou poder produzir muito mais vídeos para ajudar você a ter muito mais resultado nos seus investimentos. Então clica aqui, compartilha e já deixa o seu like. Pessoal, eu queria trazer para vocês essa reflexão. Se você não sabe quem é que está pagando a sua assessoria grátis, é porque muito provavelmente você está pagando isso. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais!